A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos mais uma vez, mais uma noite para a oração. Já estamos aqui preparados para juntos nós fazermos esta oração. Portanto, recebam a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dessa que vos cumprimenta com muita alegria, Evangelista Odete. E nós já estamos aqui preparados, convidamos você para se juntar a nós, para que junto nós possamos orar ao nosso Deus, clamar ao Senhor como fazemos todas as noites. Muitos aí cansados, muitos trabalharam o dia todo, muitos ainda nem chegaram em casa, ainda estão aí na estrada, estão aí no trânsito, estão aí enfrentando, os seus compromissos depois do trabalho, que muitos iam à faculdade, estão voltando para casa, e junto nós vamos orar, nós vamos clamar, vamos pedir a ajuda divina, o livramento, o socorro divino, a proteção do nosso Deus, vamos pedir segurança. Quando nós pedimos a Deus, Senhor, dá-nos segurança, então nós temos esta segurança também no nosso coração. Quando nós cremos, a dúvida não entra. Então temos a certeza que mesmo em perigo, mesmo em dificuldade, mesmo em luta, mesmo em prova, mesmo nas adversidades, não estamos só, nós temos Deus em nosso favor. A mão do Senhor está sobre nós, está nos guardando, livrando e protegendo, quer passamos por caminhos de segurança ou quer passamos por caminhos de perigo. A mão do Senhor está aí, estendida, nos guardando, nos livrando e nos protegendo. E neste momento nós vamos orar pelas crianças, em especial pelas crianças brasileiras. Crianças precisam das nossas orações, recém-nascidos, crianças prematuras que nasceram prematuramente, crianças que ainda vão nascer, crianças que nasceram com deficiência, têm autismo, não se descobre assim que nasce. É com os anos, 2 anos, 2 anos e meio, que aí a criança vai mudando a sua fase, ela vai começando a falar, ela vai começando a se comunicar, ela vai começando a entender melhor, o bebê começa a compreender melhor as coisas, e ele já começa a responder as nossas ordens da mãe, pega isso, pega aquilo. Você começa a oferecer as coisas para o bebê, para ele comer com a mãozinha dele. É quando vai descobrindo que aquela criança tem uma dificuldade. E muitos pais se abalam, muitos pais se entristecem, muitos pais entram em crise quando descobrem que o seu filho ou a sua filhinha, é uma criança que porta essa deficiência, que é uma deficiência. Não é uma doença, autismo não é uma doença, é uma deficiência. E é muito triste, tem pais que se abalam realmente, tem pais que entram em crise, não aceitam e sofrem. Então nós vamos orar por esses pais, nós vamos ajudar esses pais em oração, porque tem muitos pais enfrentando, e não é só o autismo, muitas outras doenças que traz dificuldade e às vezes até atraso para a criança. E a dificuldade, para a criança conviver aí no meio da sociedade, dentro das escolas, no meio da própria família. Então nós vamos neste momento orar a Deus. Nós temos visto aí, acompanhado, muitas crianças nascendo com deformação. Às vezes o corpinho não é totalmente, quando a criança nasce, não está com o corpo totalmente formado. Então vem com uma deformação. Muitas das vezes corrigida por cirurgias mais tarde, mas muitas das vezes não tem condições de corrigir. Então nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor, que o Senhor venha com suas mãos poderosas alcançar as mulheres gestantes, as mulheres que estão aí passando por este período da gestação, que Deus venha colocar as mãos sobre o ventre de cada mulher,
E que ao nascer o teu filho tão desejado, que ao nascer a tua criancinha tão esperada e desejadamente, nasça com a formação perfeita, com perfeita saúde. Tudo que nós pedirmos ao Senhor, Ele está pronto para nos dar. Então vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor neste momento, uma palavra bonita de Deus para nós. 23 de Salmos, apenas o verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Ainda que eu andasse, disse o salmista. Então ele não estava em perigo. Ele está supondo, ele está dizendo, olha, ainda que eu tivesse em perigo, ainda que eu passasse pela sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Olha a segurança do salmista. Ele está dizendo, ainda, Senhor, que eu passasse pelo maior perigo da minha vida, ainda que eu passasse por uma tribulação, Senhor, que eu não pudesse suportar, eu ainda não temeria, porque tu estás comigo. É o Senhor que tem cuidado de mim, é o Senhor que está com as mãos estendidas, me guardando e me protegendo. Olha que fé tremenda. E que nós possamos nos espelhar nesta palavra, nos espelhar nesta confiança, nesta fé que o salmista tinha no Senhor. Que nós possamos também buscar para nós termos esta fé inabalável, crermos neste Deus misericordioso, neste Deus magnífico. É um Deus que para Ele nada é impossível. Esteja você no perigo, esteja você na dificuldade, esteja você doente, ou alguém da sua família, ou até mesmo em luto. Não tem situação pior para um ser humano passar que a perda de alguém. Porque a morte não tem como resolver o problema da morte. Enquanto está doente, Deus ainda pode curar. Enquanto está doente, os médicos ainda lutam pela vida do paciente. Mas depois que entra em óbito, aí não tem mais o que fazer, a não ser o nosso Deus. Com a morte não dá para negociar. Com a morte não existe valor em dinheiro que faça ela retornar ou devolver a vida daquela pessoa. Então, quando alguém recebe uma notícia, quando alguém ouve, porque geralmente é os médicos, que declaram isso, entrou em óbito. Quando você ouve esta palavra, quando uma mãe ouve, quando uma família ouve, a família entra em crise. Principalmente quando os pais sabem que aquele filho que partiu, aquela filha que se foi, não estava preparado. E nós temos por costume, de dizer, eu digo nós, porque em geral, temos por costume de dizer, foi porque tinha chegado a sua hora. Não, nem todos morrem porque chegou a hora. Tem muita gente aí morrendo, sendo tirado, sendo ceifado pela morte prematura. Tem morrido prematuramente. Quantas pessoas que morrem diariamente e a morte é prematura? Quantos que poderiam estar vivos no nosso meio? Quantos que poderiam estar aí, atravessando conosco o ano de 2025, mas já se foram? A morte prematura. Alguns porque não se cuidaram, outros porque não vigiaram, outros porque andavam com pessoas erradas e estavam no local, no momento errado, e a morte passou e ceifou. Nós vemos muitas das vezes vídeo nas redes sociais que foi por um fio. O carro quase que matou, mas não matou. O carro passou por cima, mas a pessoa não morreu.
crianças que caem de alturas enormes e não morrem. Até se machucam, mas não morrem. Pessoas que caem, que se acidentam, que são atropeladas, que são acidentadas, e passam por meses e meses na luta da recuperação, na luta para voltar a ter uma vida normal, não morrem, porque o Senhor é que guarda, o Senhor é que livra, o Senhor é que protege. Então nem sempre os que morrem, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos, na morte daqueles que estão preparados. Mas Deus não sai por aí matando qualquer um, não. Deus até permite que a morte ceife, porque são pessoas que não dão ouvido, são pessoas que não temem a Deus, são pessoas que estão distantes da presença de Deus. Então Deus até permite a morte ceifar. Mas se é um servo de Deus que vive em constante oração, se é um servo de Deus que teme a Deus, que crê em Deus, que confia em Deus, tudo que ele pedir, Deus pode fazer. E Deus pode até multiplicar os nossos anos de vida. Talvez era para nós não estarmos mais aqui, ou alguém da nossa família, mas Deus tem conservado. Por quê? Por zelo, por amor. Deus tem conservado com vida. Então, quando nós orarmos, é isto que temos que pedir: Senhor, livra a minha família. Livra, Senhor, os da minha casa. Livra, Senhor, a minha vida. Quantas vezes o laço já foi preparado, laço de morte para nós, mas o Senhor nos livrou. E se não estivéssemos pertinho de Deus? E se não estivéssemos debaixo das potentes mãos do Senhor? Não estaríamos aqui hoje. Mas estávamos pertinho do nosso Deus, porque estávamos em constante oração e clamor ao nosso Deus. Então não perca teu tempo. Não perca teu tempo com coisas que não te trazem benefício. Pelo contrário, só te traz prejuízo. Vá para a presença de Deus, clame a Deus, peça o socorro de Deus, peça o livramento de Deus para você e a sua família. O salmista está dizendo: olha, ainda que eu andasse, ele não estava no momento no vale da sombra da morte, nem perto. Mas ele disse: olha, Senhor, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor pode me livrar. Coisa tremenda. Vamos nos espelhar nesta fé, vamos nos espelhar nesta palavra, vamos nos espelhar nesta confiança que o salmista tinha. Vamos pedir ao Senhor que nos dê esta confiança de sair de casa acreditando: Senhor, eu vou trabalhar e vou voltar em paz. Senhor, eu vou viajar, eu vou tirar as minhas férias. Senhor, aonde quer que eu vá, sua mão está sobre mim para me proteger, para me guardar. Ainda que a inveja seja grande, ainda que eu seja rodeada e cercada pelo mal, pela morte, por pessoas, mas ainda que eu esteja cercada, Senhor, pelo mal, uma coisa eu tenho certeza: o mal não vai me atingir, porque a sua mão está estendida sobre mim. Oh, aleluia! Coisa tremenda, né? Ter fé. Vamos orar? Vamos orar e vamos pedir ao Senhor: acrescenta-nos, ó Deus, ajuda-nos a adquirirmos cada dia mais fé, mais confiança, a crermos mais neste Deus maravilhoso, neste Deus misericordioso, porque as misericórdias do Senhor, elas são impossíveis. Está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, verso 22 em diante. As misericórdias, não é uma, não é duas, não é três, não. As misericórdias são milhares. As misericórdias do Senhor, elas são infinitas, elas são muitas, que alcançam a todos de uma só vez. As misericórdias do Senhor, elas são infinitas e elas são a causa de não sermos consumidos.
de não sermos destruídos, de não sermos varridos da face da terra, de não desaparecermos como muitos já desapareceram. É a misericórdia do Senhor que nos mantém com vida, que nos mantém de pé, que nos mantém sendo sustentada nesta base, né? Neste corpo, com esta mente, com a saúde, tanto mental como física. É a misericórdia do Senhor que nos mantém. Nós vamos deitar, depois da oração, vamos dormir, e amanhã, sexta-feira, quando nós acordarmos, nós vamos agradecer a Deus. Eu me acordei porque o Senhor, a misericórdia do Senhor me alcançou. Porque tem muita gente que deita e dorme e não volta mais. Não acorda mais. Foi ceifada. Foi tirada deste mundo. Então nós vamos orar e vamos pedir o socorro divino. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, na sua santa e maravilhosa presença, nesta noite, Pai, de quinta-feira. E estamos aqui, ó Deus, para pedir a sua misericórdia, o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, para que nada, Senhor, venha impedir do Senhor agir nas nossas vidas. Quando o homem e a mulher reconhecem as suas fraquezas, reconhece que ele não é nada sem Deus e que Deus é tudo na nossa vida. O salmista estava reconhecendo. Ele estava dizendo: Senhor, ainda que eu andasse. Ele sabia que por onde ele passasse, aonde ele colocasse a planta do seu pé, a sua mão estaria sobre ele, guardando e o protegendo de todo mal. Então ele está dizendo: olha, Senhor, ainda que eu passasse lá pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Eu não sentiria medo, eu não ia me apavorar, eu não ia me decepcionar. Eu não ia me entristecer, porque de uma coisa eu tenho certeza: tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado é que me consolam. Olha que coisa maravilhosa, meu Deus. É a confiança do homem neste Deus maravilhoso. Deus cheio de misericórdia, Deus bondoso. Foi o mesmo salmista que disse: mostra, Senhor-nos a sua bondade. Lá em 17 de Salmos, ele está dizendo: mostra-nos, ó Senhor, a sua bondade, porque ela é grande, porque ela é maravilhosa, ela é imensa. Mostra-nos a sua bondade. E tenho certeza que aqui ele estava cheio de confiança, cheio de fé, porque ele está falando aqui com toda a convicção que um homem pode ter. Ele não estava falando aqui em dúvida, mas ele estava falando com toda a certeza do seu coração. Olha, Senhor, ainda que eu passasse, eu não passei ainda, eu não estou passando, mas ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, pelo maior perigo deste mundo, ainda que eu passasse a maior tribulação, Senhor, ainda que eu passasse a maior luta, a maior dificuldade, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Pai, esteja dentro deste lar, ser com este ouvinte, com este inscrito do canal Mulheres Intercessoras, ser com esses, Pai, que os seus nomes estão escritos, meu Deus, nos pedidos de oração. Ser com a Maria Antônia, que ainda continua aguardando, meu Deus, pelo milagre na sua vida, para levantar daquela cama a qual ela está já há anos, Pai. Ah, meu Deus, que a mão divina do Senhor possa alcançar. Ser com aqueles que estão enfrentando o transtorno de ansiedade. Ser com aqueles, Pai, que sofrem de esquizofrenia. Ser com aqueles que estão tratando, oh meu Deus, por causa dos traumas psicológicos. Ser com aqueles que estão enfrentando um câncer. Alguém da família, Pai, que está canceroso. Ser com aqueles, meu Deus, que estão aí enfrentando, Senhor, doenças
genéticas, doenças crônicas, enfermidades que têm levado a milhares a óbito. Ser com aqueles, meu Pai, que todos os dias saem de suas casas e pedem: Senhor, me guarda, me livre, me proteja dos assaltos, dos roubos, dos sequestros, dos acidentes, dos atropelamentos, das balas perdidas, do perigo, Senhor, que está aí nas estradas, no trânsito, do perigo, Senhor, dentro das cidades, do perigo, Senhor, por onde eu ando, por onde eu passo, aonde eu trabalho, aonde eu estudo, aonde o meu filho vai, que é a escola, aonde, Senhor, o bebê da nossa casa fica, que é a creche. Ser com teus filhos, Pai. Venha guardar também a vida de cada um, ó Deus. Guarda as nossas crianças. Guarda os idosos, meu Pai. Olha quantos lá no asilo, na casa de repouso, nas clínicas geriátricas, precisando do cuidado especial. Olha também para os moradores de rua, desamparados, desabrigados, que precisam, Senhor, ser cuidados e protegidos. Quem poderá dar segurança e proteção para aqueles que dormem na rua, Senhor? Dormindo dentro de casa, com a casa fechada, nós já corremos risco. Imagina dormindo aí nas ruas, dormindo nos albergues, dormindo nas casas de apoio, dormindo, Senhor, embaixo das marquises, nas portas, Senhor, das lojas que estão fechadas durante a noite. Quem poderá dar segurança a estas pessoas deitadas nas calçadas? Somente o Senhor para dar segurança. Somente o Senhor para livrar da morte, do perigo. Somente o Senhor para livrar, meu Pai, das doenças. Olha os caminhoneiros nas estradas. Olha os motoristas de ônibus, com este ônibus lotado, Senhor. Olha também para os pilotos. Quem poderá dar segurança para os que estão em viagem? Somente o Senhor. Quem poderá dar segurança para aqueles que estão no trabalho, na indústria, na fábrica, na montadora? Aquele que está lá, Senhor, no comércio? Somente o Senhor para dar segurança. Os motoqueiros, meu Pai, nas estradas, nas entregas das madrugadas, somente o Senhor para dar segurança ao seu povo. Olha para o Brasil, olha para o povo brasileiro, olha para as nossas autoridades, os governantes deste país, aqueles que estão no poder, meu Pai, legislativo, executivo, judiciário. Pai, que a mão do Senhor possa alcançar a cada um, ó Deus. Alcança o que está doente, entubado, sedado, em coma, lá no UTI, no CTI, lá na maca, meu Pai, no corredor daquele hospital, lá naquela maternidade, pessoas que estão ali aguardando ainda para ser atendida, mas que a mão do Senhor possa ir de encontro a cada um, Pai, já livrando, já guardando, já os protegendo da morte. Quantos que estão rodeados, cercados pelo perigo. Davi estava dizendo: olha, Senhor, ainda que eu tivesse, ainda que eu passasse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria o mal, porque eu tenho certeza que é tu que estás comigo. Quantos que precisam desta segurança, Pai? Literalmente falando da segurança. Não é só de ter um pensamento de estar seguro, mas ter a total segurança durante o dia e durante a noite, Pai, porque estamos vivendo tempos difíceis. Que o Senhor possa livrar o nosso Brasil das catástrofes, que o Senhor possa livrar o nosso Brasil dos ciclones, que o Senhor possa livrar o nosso Brasil das chuvaradas que trazem enchente em muitos lugares, trazem destruição em muitos estados, que o Senhor possa, meu Pai, guardar as nossas vidas, nos livrar do mal e do perigo, da morte, do destruidor, das invejas, dos maus intencionados, dos maus influenciadores, que o Senhor possa livrar as nossas crianças, que o Senhor possa livrar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, que é o nosso bem maior, que o Senhor possa livrar, meu Pai, a vida daquele que toda noite, Pai, chega, quando escurece, ele fica, Senhor, apreensivo. Ele tem medo de dormir e não acordar.
Os medicamentos que ele toma é forte demais. Quantos que vivem, ó Senhor, sobre o efeito dos sedativos, dos ansiolíticos, dos antidepressivos. Quantos, meu Deus, que já estão aí sobre o efeito da morfina e de tantas outras drogas pesadas, Pai, que está sedando este corpo físico que está tomado pelo câncer, tomado, ó Deus, por enfermidades causadas por bactérias, de infecções, de inflamações. Que a mão do Senhor, ó Deus, possa alcançar cada vida. Alcance os nossos vizinhos, parentes, amigos, de perto e de longe. Alcance, Pai, a vida daqueles que nós temos apresentado aí diariamente nas nossas orações. Cada inscrito deste canal, suas famílias, seus familiares, que o Senhor possa guardar, livrar e proteger, Pai. É o nosso pedido em o nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Tenha a fé do salmista. Ainda que você passasse, ainda que você andasse, ainda que você estivesse em perigo, diga ao Senhor: eu não temeria, Senhor, mal nenhum, porque eu sei que Tu estás comigo. É a Tua vara e o Teu cajado que me consolam. É a Sua mão que me guarda, que me guia, que me protege, que me dá segurança. Tenha esta fé, se espelhe nesta palavra, que seja um espelho para nós, que seja o que você precisa de uma direção na tua vida. A palavra de Deus seja a tua direção. Esteja seguro. Ande com passos firmes. Ande com a cabeça levantada. Ande sem medo. Tome tuas decisões sobre a direção do nosso Deus, para você não ter perdas, não ter prejuízo, não se decepcionar, não ter decepções na tua vida. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês que oraram conosco nesta noite. Que a mão do Senhor vá ao encontro de cada um, daqueles que precisam de um milagre, de uma cura urgente, de um grande livramento, da proteção do Senhor, daqueles que precisam de um resgate, daqueles que precisam do alento, do conforto, do consolo, que somente o nosso Deus é que pode conceder, é que pode liberar. A mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que vivia, a conhecida mulher hemorrágica da Bíblia Sagrada, ela disse: olha, tão somente se eu tocar, eu tenho certeza que vou ficar curada. Foi a fé. Foi o toque para receber a cura. A Bíblia não diz o tamanho da fé daquela mulher. Do centurião, o Senhor considerou uma grande fé. Da mulher sírio-fenícia, o Senhor disse: olha, grande é a tua fé, mulher. Mas da mulher hemorrágica, ela teve a fé o suficiente para ser curada. E Jesus logo já declarou: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Saiu imediatamente ao ser tocado. Suas vestes foram tocadas. Ela nem tocou na pessoa, ela nem tocou no Senhor Jesus, a não ser nas vestes. E já saiu, foi liberado a virtude da cura. E ela então, chorando, ela confessa: eu nem era para estar aqui, Senhor. Na situação que eu estou vivendo, eu não poderia estar aqui. Mas eu senti que se eu tocasse, tão somente tocasse no Senhor, eu ficaria curada. Foi eu que toquei. E então Jesus olha para ela e diz: mulher, tu estás curada. A tua fé te salvou, vai, porque tu não tem mais nada. Olha que coisa tremenda, fé suficiente para ser curado. É do que nós precisamos, de fé. Seja ela grande, seja ela
muita, ou seja ela a fé o suficiente. Mas nós precisamos ter fé, nós precisamos crer. Não podemos deixar a dúvida roubar a nossa bênção. Tenha fé, mulher. Tenha fé, ouvinte. Tenha fé, inscritos. Tenha fé, família. Tenha fé, intercessores. Tenham fé. Se espelhe nesta palavra. Se espelhe neste versículo. Que este versículo, que a palavra do Senhor seja um espelho para você olhar e ver. Eu preciso desta fé. Eu preciso ter exatamente esta fé para me alcançar o impossível. Para me alcançar aquilo que tem sido difícil. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Nós vamos ficando por aqui, mas deixamos aí o convite para você que ainda não é inscrito, se inscreva. Se inscreva. Bate o dedinho em cima da palavra inscrever-se e você automaticamente se torna um inscrito deste canal. E não deixe de acionar o sininho para receber todas as orações feitas e postadas aqui no canal. Deixe também o seu pedido de oração aí no espaço dos comentários e da cidade da onde você nos ouve, nos acompanha, há quanto tempo você está nos acompanhando, o que você já recebeu através das orações feitas. Interaja conosco, visualize, compartilhe, divulgue, nos ajude a levar a bênção de Deus aos lares dos necessitados, daqueles que precisam também ser socorridos, ser livre do mal e do perigo. Nós vamos ficando então por aqui. Um forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton e de toda a equipe da família Rodrigues. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus e voltaremos amanhã a partir das 6 da manhã, sexta-feira amanhã. Olha, já estamos aí terminando a primeira semana do mês de novembro. Como passa ligeiro, né? Os dias estão realmente abreviados. Mas de uma coisa nós temos certeza: ainda que estivéssemos, Senhor, em perigo, não temeríamos mal nenhum, porque Tu estás conosco. Oh, aleluia! Guarda esta palavra no seu coração e Deus abençoe a todos. Até amanhã, em nome de Jesus.